Então, nessa aula, nós vamos continuar a solução da equação diferencial relacionada ao oscilador harmônico simples pelo método de Frobenius e vamos mostrar que essa solução é análoga à solução quando resolvemos de uma forma mais simples. Então, agora, sabendo a aplicabilidade desse método em séries, nós vamos, na sequência deste curso, aplicar essa metodologia. Então, vamos à nossa aula. Então, agora nós vamos continuar a solução oscilador harmônico simples pelo método de Frobenius. Então, nós vimos como determinar os coeficientes da expressão. Observamos também que todos os coeficientes ímpares são nulos para todas as soluções. Então, nós temos que A1 igual a 0 e, consequentemente, A3, A5, A7 e assim por diante para todos os termos ímpares, será igual a 0. Então, nós tivemos nosso primeiro caso, nós supomos que S igual a 0. Então, nós vamos pegar S igual a 0, vamos substituir na expressão que determina os coeficientes e vamos determinar termo a termo. Quando fazemos isso, nós temos no primeiro caso J igual a 0, nós vamos ter que o termo A2 é igual a menos a 0, ômega ao quadrado sobre 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Então, nós temos o primeiro termo. O segundo termo é A4. Então, A4, ele é escrito em termos de A2, e A2 já foi escrito em termos de A0. Então, nós temos que A4 vai ser escrito com ômega quarta sobre 4 fatorial vezes A0. E o A6, sexto termo, que seria o sexto termo na nossa série, seria menos ômega sexta sobre 6 fatorial vezes A0. Então, agora, nós substituímos isso na nossa solução. Então, nós descrevemos a função y de x como um somatório. Tá? No caso, aqui nós temos que S é igual a 0. Quando nós fazemos isso, como os termos ímpares são nulos, então o nosso y de x é uma somatória de todos os termos pares. Então, nós temos A0 mais A2x ao quadrado, mais A4x à quarta, mais A6x à sexta, mais termos subsequentes. Então, nós podemos escrever todo esse y de x simplesmente substituindo os valores que nós determinamos para A2, para A4 e para A6. Quando fazemos isso, colocando o A0 em evidência, nós temos esse termo que depende só desse somatório. 1 menos ômega x ao quadrado sobre 2 fatorial, ômega vezes x à quarta sobre 4 fatorial, ômega vezes x à sexta sobre 6 fatorial e assim por diante. E este termo entre colchetes, ele é exatamente descrito numa série como o cosseno de ômega vezes x, que é a variável que nós estamos supondo nessa solução. Então, aqui nós temos a nossa primeira solução periódica, que é a solução em termos de cosseno de ômega vezes x. Então, vamos para S igual a 1. Quando fazemos S igual a 1, nós escrevemos a expressão da seguinte forma. Então, no nosso denominador, nós temos o produto J mais 2 vezes J mais 3. Lembrando que o J só pode assumir valores pares. É o J que só assume valores pares, exatamente porque as potências têm que ser pares. Quando fazemos isso, nós fazemos isso da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos ter os termos pares, só que eles vão ser diferentes da nossa expressão que tínhamos anteriormente quando determinamos o cosseno. Então, nós temos que o nosso A2 vai ser menos ômega ao quadrado sobre 3 fatorial vezes A0, o nosso A4 vai ser ômega quarta sobre 5 fatorial vezes A0, e nosso A6 será menos ômega sexta sobre 7 fatorial vezes A0. O que acontece é que a gente sabe agora que o nosso expoente é 1. Então, o nosso x, que antes é elevado a s igual a 0, que não aparecia, agora ele tem que aparecer porque ele é igual a 1.
Então nós utilizamos a mesma formulação. Nós temos a série vista anteriormente, lembrando que ela não tem coeficientes ímpares, só para repetir isso. Aí o que nós fazemos? Substituímos esse y de x, então a nossa solução total é dada por A0, x vezes isso, certo? Quando nós manipulamos essa expressão, tá, o que eu vou fazer aqui? Nós temos 3 fatorial embaixo. Lembre-se que para você fazer isso, você tem que entender como que a solução é em série de um seno, no caso, seno de ômega x. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o x para dentro da expressão e multipliquei embaixo e em cima por ômega ao quadrado. Quando faço isso, eu tenho que o meu y de x vai ser 1 a 0 sobre ômega. Tá? Vai ser 1 menos ômega x ao cubo sobre 3 fatorial, mais ômega x a quinta sobre 5 fatorial, mais ômega x a sétima sobre 7 fatorial. Uma pergunta que você vai fazer, pô, professor, mas os termos ímpares não se anulam? Sim, na hora que você supõe a solução da equação, na hora que você coloca isso lá dentro, você tem esses termos, tá? E a nossa solução de y de x para s igual a 1 seria 1 a 0 sobre ômega vezes o seno de ômega x. Então, quando você observa esta solução, você vai falar, poxa, tem um ômega aí embaixo, mas o ômega é constante quando nós consideramos essa solução, a nossa única variável é x. Então, isso também é uma constante. O que você observa agora é que para y de x em s igual a 0, nós temos uma solução em cosseno, y de x em s igual a 1, nós temos a solução em seno. Veja o seguinte, é claro que se você for resolver o oscilador harmônico simples por esse método, a dificuldade é muito maior. Mas foi o que eu falei para vocês. A ideia de utilizar este método é mostrar que uma solução que você conhece, você pode aplicar um método mais complexo, como o método de Frobenius, e obter soluções análogas para essa equação diferencial. Então, o esquema de solução que nós temos, eu pus um esquema para ajudar você a visualizar isso. Você vai olhar coeficiente por coeficiente e ver se os coeficientes se comparam nessa equação para que eles sejam nulos. Então, você tem que, a cada coeficiente dele, ele tem que ser 0. Certo? É isso que você tem que ter em mente. Por isso que eu digo que uma solução dessa equação pelo lado de Frobenius, ela se anula termo a termo. Então, agora nós vamos aplicar esses métodos relacionados à solução por série em funções especiais, que é a sequência do nosso curso. Nessas duas aulas nós visualizamos como resolver a equação do oscilador harmônico simples pelo método de Frobenius. É claro que ele não é o método mais simples para resolver esse problema, mas como eu falei, a ideia é exemplificar soluções que você conhece por um método um pouco mais sofisticado. Eu diria que usar o método de Frobenius para a solução do oscilador harmônico simples é como dar um tiro de canhão em uma mosca. É um método muito sofisticado para aplicar no sistema, mas como eu falei, é bom você, quando você vai testar algo que você não conhece, aplicar em algo que você já conhece de antemão. Então agora nós vamos aplicar bastante o método de Frobenius. E na nossa próxima aula nós vamos tratar do oscilador harmônico quantizado, onde nós obteremos suas soluções por método de uma função especial, que é dada por soluções polinomiais, no caso, os polinômios de Hermite. Então, até a nossa próxima aula.